Fala galera, você que é médico ou estudante de medicina e está buscando dar um up na sua carreira e no seu inglês, é essencial que você saiba se comunicar em inglês numa consulta médica. Sendo assim, hoje a gente vai iniciar a nossa lição da Medical Interview. O tema da nossa aula de hoje vai ser a primeira conversa entre o médico e o paciente, ou seja, hoje falaremos sobre the first conversation between the doctor and the patient, ou seja, o médico e o paciente. Aqui nós temos um médico, ou seja, we have a doctor, and we have a patient, ou seja, this is a patient and this is a doctor. Bom, como vocês já sabem, a anamnese essencial, ela deve ser centrada no paciente e não apenas na doença. Então, como já dizia William Osler, the good physician treats the disease. The great physician treats the patient who has the disease. Ou seja, o bom médico, ele trata a doença. Já o excelente médico, ele vai tratar o paciente, que é a pessoa que tem a doença. Então, por exemplo, physician é uma outra forma de falar médico em inglês. Aqui a gente ressalta, né, a medicina centrada na pessoa e não na doença propriamente dita. Bom, at the doctor's office, ou seja, no consultório médico. Aqui a gente tem que saber algumas expressões importantes, gerais, para se comunicar com o paciente num primeiro contato. Por exemplo, come on in. É muito importante a gente passar uma certa confiança para o paciente, para que ele se sinta confortável com a gente. Então, se antes dele entrar na sua sala, ou no momento em que ele estiver entrando, você falar come on in com uma entonação legal, ele vai entender que ele pode não só entrar na sua sala, mas também se sentir confortável com você, confortável na sua sala. Além disso, é essencial que a gente se apresente, ou seja, que a gente tenha um exemplo de apresentação. Hi, I'm Dr. Thomas Mills. Você vai falar o seu nome. Por exemplo, se fosse eu, Hi, I'm Dr. Thaís Trindade. É importante também a gente perguntar como é que o paciente está, ou seja, a gente vai usar a famosa pergunta How are you? Uma outra forma também de perguntar como é que o paciente está é usar a pergunta How are you doing today? Que é mais informal, mas que também funciona e ele vai entender perfeitamente. Bom, agora a gente vai partir para as expressões mais relativas ao estado de saúde mesmo do seu paciente, por que ele está ali, por que ele te procurou. Então, aqui vão algumas expressões importantes, como How are you feeling? Que significa como você está se sentindo? Ou What's the matter? Ou seja, qual é o problema? Né? Qual é a sua questão que trouxe você aqui? What brings you in today? Que significa o que te trouxe aqui hoje? What hurts? Ou seja, o que dói? Aí ele vai te mostrar exatamente onde está doendo naquele momento. How long have you felt this way? Significa, há quanto tempo você tem se sentido assim? Você também pode perguntar, How long have you had these symptoms? Ou seja, há quanto tempo você tem tido esses sintomas? Bom, tendo passado por essas perguntas mais gerais e pelas perguntas referentes ao estado de saúde, a gente vai ouvir a resposta do paciente. Algumas expressões são essenciais para que a gente consiga identificar o que o paciente está sentindo em inglês. Então, por exemplo, aqui a gente tem I'm feeling a little under the weather, que significa que o paciente ele não está normal, ele está se sentindo mal, está com algum mal-estar, pode estar febril, pode estar com alguma dor de cabeça, significa que ele está sentindo que ele está ficando doente. I'm feeling a little under the weather, ok? Bom, I feel weak. I feel weak significa estou me sentindo fraco, me sinto fraco. I have a cough. Cough. Cough significa que o paciente está tossindo, tem uma tosse. I feel nauseous. Nauseous significa que o paciente está enjoado, ou seja, ele tem náuseas. Está querendo vomitar, talvez. I feel lightheaded. Lightheaded é uma expressão para falar que você está tonto, ou seja, you have a dizziness or a lightheadedness, ok?
I have a sore throat. I have a sore throat significa eu estou com uma garganta inflamada, Então, quando você pede para examinar a garganta do paciente, você pede para ele abrir a boca, você provavelmente vai ver que a garganta dele está vermelha, realmente inflamada, e ele vai falar com aquela voz que está sentindo aquele desconforto ali, inclusive para falar. I have a sore throat. Bom, quando seu paciente está gripado ou com algum resfriado, enfim, ele vai falar para você que ele está com o nariz escorrendo ou com o nariz entupido. A gente tem essas duas opções. Em inglês, a gente também tem que saber diferenciar os dois. Então, se ele te falar I have a runny nose, significa estou com o nariz escorrendo. Se ele falar para você I have a stuffy nose, significa que ele está com o nariz entupido, tá? Então, é muito importante a gente saber essa diferença. Runny nose, nariz escorrendo, e stuffy nose, nariz entupido. Bom, a gente muitas vezes também vai usar o sufixo ache quando estivermos falando de dor. Então, por exemplo, aqui, a menininha, a gente pode ver que ela está segurando assim a cabeça, provavelmente está com alguma dor de cabeça. Então, quando ela chegar para o seu paciente, para o seu médico, para o seu pediatra, ou com a própria mãe, ela vai falar I have a headache or my head hurts. Aqui é importante a gente salientar a diferença entre os dois. Quando a gente usa o sufixo ache, headache, bellyache, por exemplo, a gente está falando de uma dor mais contínua e não tão forte quanto falar, por exemplo, my head hurts. Se você ouve my head hurts, geralmente vai ser relacionado a uma dor mais intensa, mais aguda, aquele quadro que você não está se aguentando de dor. Por exemplo, a menina aí, ela está segurando assim a barriga, provavelmente ela está com alguma dor de estômago, dor na barriga ou com cólica, né? Muito comum nas mulheres, principalmente. Então, ela pode falar para você I have a stomachache or my stomach hurts. I have a bellyache, que é estou com dor de barriga. Ou I have cramps, que significa estou com cólica. Bom, aí a gente vê um homem claramente com dor nas costas e a melhor maneira de falar que a pessoa está com dor nas costas é I have a backache, que é estou com dor nas costas. O sufixo ache, nesse caso, ele é bem mais adequado, independente da dor que ele tiver. Bom, em relação à dor de ouvido, é muito comum também a gente ouvir I have an earache ou my ears hurt. Entretanto, cuidado. Se você está com uma dor num ouvido específico, você tem que conjugar de maneira correta o simple present. Por exemplo, aí ears está no plural. Então, aí está correto my ears hurt. Mas se você estiver falando, por exemplo, que o seu ouvido direito está doendo, você vai falar my right ear hurts, ok? A gente vai acrescentar o S da conjugação do simple present. Aí, no caso, a menina segurando o dente, provavelmente está com uma dor de dente. Então, aí, ela falaria, no caso, para nós que somos os médicos da situação. Ela falaria pra gente, I have a toothache. É importante a gente lembrar também que tooth é plural e teeth é não, desculpa, gente. Tooth é singular e teeth é plural. Show? Então, vamos lá. Aí, o bonequinho vomitando. Como é que é vomitar em inglês? Vomitar, a gente pode usar a palavra vomit também, só que geralmente os americanos, eles vão usar a palavra throw up, o phrasal verb, na verdade, de throw up. Aí a gente tem o passado de vomitar, que é threw up. Então, se ele chegar para você e falar I threw up, significa que ele vomitou, ok? I feel like I'm going to throw up, significa eu sinto que eu vou vomitar, estou com vontade de vomitar. Provavelmente a pessoa está ali enjoada pra caramba e está com muita vontade de vomitar. The person probably feels nauseous, ok? Lembram de nauseous do início? Então vamos lá, quando a pessoa está com dor de barriga, diarreia, ela pode falar para você
I have diarrhea ou I have the runs. The runs é uma expressão muito comum para falar que está com diarreia. I have the runs or I've got the runs. Bom, depois que você souber o que o seu paciente tem e tiver diagnosticado a doença ali naquele momento, você provavelmente vai ter alguma conduta ali. Então, por exemplo, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai prescrever alguma medicação para aliviar aqueles sintomas, para que aquele paciente possa se sentir melhor. Então, uma maneira de falar, eu vou te escrever uma prescrição é I'll write you a prescription. E aí você escreve ali no papel, né, do receituário, o remédio que aquela pessoa vai ter que tomar. Bom, por fim, no final da consulta, é importante que você deseje melhoras ao seu paciente. Então, a forma principal de desejar melhoras a alguém é falar Get well soon. Bom, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido como se expressar inicialmente no primeiro contato da consulta médica em inglês. Obrigada!